Bem-vindo ao nosso módulo sobre heresiologia. É um módulo bem importante, até porque desde que o ser humano tornou-se aí na sua mente um ser independente de Deus, as heresias elas vão aí de contrário à fé que o Senhor Deus nos orienta e nos pede, tá bom? Então, um módulo bem importante e é nele que nós vamos abordar com pontos teológicos a respeito de heresias, tá bom? Então, a gente vai estudar aí nesse módulo o que é a heresia, como é que ela age, como é que as pessoas, querendo ou não querendo, elas formulam as heresias e elas acabam aí atacando a fé verdadeira, a fé genuína. E aí a gente já inicia com um ponto teológico a respeito da nossa introdução a este módulo, e aí nós vamos discorrer agora qual é o significado desta matéria e o que é que se diz a respeito de heresias, tá bom? A heresiologia é o estudo das heresias, ou seja, das doutrinas que se desviam da fé ortodoxa. Na tradição cristã, a heresiologia se concentra em identificar e analisar ensinamentos que são considerados errôneos ou que distorcem a mensagem bíblica. Isso aí é o nosso ponto teológico a respeito do significado, que inclusive é uma disciplina que muitas pessoas se concentram mais nela, abrangem seus estudos sobre o que é chamado a defesa da fé. E nessa defesa da fé, muitas pessoas se especializam, inclusive, para estudar aí o vasto mundo das religiões e, muitas vezes, as distorções que ocorrem das escrituras sagradas. Então, um módulo bem importante para que a gente fique atento, para que a gente possa conhecer e que possamos transmitir conhecimento dentro daquilo que a Bíblia nos orienta. O que seria uma fé ortodoxa? No nosso estudo aqui desse módulo, nós vamos chamar de fé ortodoxa uma fé que seja correta, centrada na Bíblia como a Bíblia é, ou seja, a crença e prática conforme a doutrina verdadeira revelada por Deus nas Escrituras. Você já sabe muito bem, quando a gente fala a respeito de doutrina, significa aí o ensino verdadeiro. E a Bíblia, e aí a gente tem aí um link, a gente tem aí uma fala, uma frase muito usada dentro da área teológica, é que a Bíblia, a própria Bíblia, ela se interpreta. Então, as escrituras sagradas, elas se complementam, não há contradição, e por isso também devemos estar sempre orando para que Deus nos dê entendimento, sabedoria, porque há muitas coisas que são em segredo nas escrituras sagradas. O próprio Jesus, certa ocasião, ele foi perguntado por que é que ele falava muito claro aos seus discípulos e aos outros, em muitas ocasiões, ele falava, inclusive, por parábolas, fazendo as pessoas pensarem. Isso aí faz com que o ser humano busque o conhecimento da parte do Senhor Deus. Então, nós vamos chamar aqui de fé ortodoxa aquela que é uma fé correta. E essa fé correta, ela não vai se basear em nenhuma religião, seja ela qual for, nem a nossa que nós nos acabamos nos pronunciando como evangélicos, como cristão. Então, nesse aspecto aí, nós vamos mergulhar no que for o mais puro da Bíblia, tá bom? Então, por isso também durante o curso, durante as aulas, em alguns níveis, um pouco mais, um pouco menos, a gente aborda aí as línguas originais, sejam elas o hebraico, principalmente o hebraico, e o grego, tá bom?
A gente segue aí esse nosso vídeo, uma introdução desse módulo, que é muito importante, e a seguir a gente vai estar já com as videoaulas a respeito dessa disciplina, tá bom?